Prefeitura do Rio de Janeiro, ela contrata uma instituição que é chamada Instituição Meteorológica. Essa instituição se chama Instituição Cacique Cobra Coral. É uma instituição de feitiçaria, fantasiada de instituição meteorológica. A Prefeitura do Rio de Janeiro paga. Quando entrou o prefeito Crivella, que é cristão, o Crivella cortou o contrato com eles. Destruíram a moral do Crivella, acabaram com a prefeitura e tiraram ele do governo. Porque é assim que funciona. Voltou o prefeito de antes, o Eduardo Paes, que é o prefeito que paga a verba que essa instituição precisa. Porque essa instituição, ela faz 2 trabalhos anuais. Ela faz o trabalho do Réveillon, para não chover no Rio de Janeiro, e ele faz o trabalho do Carnaval. O carnaval mais conhecido do mundo é o do Rio de Janeiro. Turistas do mundo inteiro vêm se prostituir, se embriagar no Brasil, no carnaval. E eles fazem o trabalho por quê? É o período do ano das chuvas. E tem que chover. Eles vêm fazer um trabalho para remover a chuva do Rio de Janeiro. Quando nós éramos pastores lá, Deus me deu esse discernimento. Mas eu não tinha habilidade espiritual para guerrear com isso. E eu só denunciei. Mas quando eu comecei a denunciar, as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Nem a igreja entendia o que eu estava falando. E eu comecei a denunciar. Moral da história. Veio uma guerra espiritual para cima da gente. Eu fiquei doente. Eu não entendi o que estava acontecendo. Em 3 meses eu emagreci 16 quilos, fiquei doente. Eu praticamente fui expulso do Rio de Janeiro. Expulso espiritualmente. Não por ninguém, pela igreja, não. Mas eu tive que sair do Rio de Janeiro. O céu do Rio de Janeiro me rejeitou. Para vocês entenderem o que é essa movimentação espiritual, o que causa, né? Essa entidade, esse lugar meteorológico que é travestido nesse cacique cobra, do peso da água. Eu vou deixar ela completar, mas eu sei que ela vai falar. É de Angra? Não, eu ia falar do peso que era de uma chuva toda pro rio, caiu só em... Isso. O que aconteceu? Eu vou entrar nisso aí agora. Mamãe, papai. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Nós saímos do Rio de Janeiro e tinha uma previsão de chuva para a cidade do Rio. E essa previsão de chuva, ela ia paralisar o ano novo que a prefeitura tinha contratado para fazer na praia, aquele de Copacabana. Aí eles foram lá e contrataram essa entidade de novo para fazer uma obra de feitiçaria para essa chuva não cair no Rio de Janeiro. Pois bem, essa chuva que era para a cidade do Rio de Janeiro, imagine uma cidade grande como a do Rio. Essa chuva inteira foi deslocada para Angra dos Reis. Vocês lembram da catástrofe de Angra dos Reis? Acabou com a cidade e matou milhares de pessoas em Angra dos Reis. Pois bem, vou ler a notícia de agora para vocês, tá? De agora. Cacique Cobra Coral, entidade que controla o tempo, trabalha para manter o sol no Carnaval do Rio de Janeiro. Isso aqui está no jornal Diário do Rio. Anos depois eles já estão dando a cara. O prefeito do Rio contratou de novo. O Eduardo Paes, que voltou. Um dos primeiros atos dele foi contratar de novo. Está escrito, ó aqui. Médium que afirma ter poder de domar o clima, possui um convênio com a prefeitura para evitar temporais e grandes eventos
E a mandinga deu certo, pois nessa segunda-feira, dia 20, a temperatura máxima é de 30 graus e não há previsão de chuva. Sendo que tinha que chover porque é a estação da A previsão, tinha previsão de chuva para o Carnaval do Rio. Tinha previsão de chuva. Essa chuva foi para onde? De novo, porque Angra é o sul do Rio, norte de São Paulo. A chuva veio de novo na mesma direção. E produziu de novo o quê? Catástrofe, por quê? Toda consagração maligna vai requerer morte de alguém. Vocês estão entendendo? Requer morte de alguém. E por que eu estou falando isso para você? Quando a gente ouve falar que a igreja recebeu uma chave, não é pra gente ir, é legal, a igreja tem uma chave para ter carro novo, para comprar uma casa. Gente, é muito mais sério. É muito mais sério. Porque o inferno está usando os princípios. Os principados existem. E as entidades trabalham com esses principados no mundo espiritual. E por que eles estão trabalhando? Porque quem tem autoridade para parar eles não está parando. O único que tem a chave para dizer não vai acontecer isso, para entrar em guerra nesse período, para declarar o fim dessa malignidade no Brasil, é a igreja. Porque só a igreja tem a chave. Na unidade. Não é. Então, gente, as coisas que estão acontecendo são muito maiores do que a gente imagina. De novo. Então, uma catástrofe ambiental, é uma chuva forte. Gente, essa chuva era para o Rio de Janeiro. Se essa chuva cai na região do Rio de Janeiro, porque em Bertioga, ouça isso, em Bertioga choveu 600 milímetros por metro quadrado. Gente, choveu 600, uma caixa d'água em cada metro quadrado. Numa cidade pequena igual Bertioga. Acabou com a cidade. Essa chuva não pode ser para uma cidade, porque Deus ele dá justas medidas. Aí você fala, mas por que Deus está permitindo isso? A questão não é porque Deus está permitindo, a questão é até quando a igreja vai dormir? Hã? Por que a igreja está permitindo? A terra está sendo abalada, gente. E o diabo continua fazendo o quê? Roubando? Matando e destruindo. Então, a vontade que a gente está tendo de ficar aqui, ela só não pode ser maior do que a vontade de sair daqui para fazer alguma coisa. Amém. A mesma vontade que a gente está tendo. Irmão, eu queria muito ficar com você aqui, mas eu preciso ir. Eu preciso ir. E nós precisamos sair daqui, como foi ministrado aqui, precisamos sair daqui unidos. Não cada um fazer o que acha que tem que fazer. Porque o inferno trabalha unido. Você acha que é fácil deslocar uma chuva? O que não entregaram? Quantas vidas foram sacrificadas? Pessoas que somem, crianças que desaparecem. Você acha que muitas crianças que não aparecem são usadas aonde? Sacrifício. Sacrifício. Então nós, como igreja, precisamos acordar para o mundo espiritual. Amém? Amém. Atos 2. Vamos orar pela igreja do Rio de Janeiro. Vamos orar para a igreja do Rio de Janeiro.
Não ficar mais preocupada com o templo, com tamanho, com nome, com placa. Quanta desgraça no Rio de Janeiro, gente. No outro ano que teve aquela de Angra, no ano seguinte teve aquela do Morro do Bumba lá, que se lembra o morro que desmoronou? Caiu uma chuva lá em São Gonçalo, né? Niterói. Centenas de pessoas estão embaixo da terra lá que eles nem acharam. De novo, era uma chuva que era para cair no Rio de Janeiro. Saiu do Rio de Janeiro, foi cair em outro lugar. Agora me diga, se os filhos das trevas movem o mundo espiritual desse jeito, imagine o tamanho da autoridade que a igreja tem para mover o mundo espiritual. O mais triste, sabe o que é? Os filhos das trevas acreditarem e a igreja, ai, não acredito nessas coisas. Ai, nessas coisas, ai, não sei. É muito para minha cabeça. É. Se a gente não crê no mundo espiritual, eu vou te falar uma coisa, a gente crê em quê, gente? Tá na nossa cara. Na nossa cara. Que Deus abra os nossos olhos e o nosso coração. Amém. Amém, amém, amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos e vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos, e aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas, diga comigo, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém? Nós ouvimos falar muito nesses dias aqui sobre o que é o avivamento, os sinais do avivamento. Biblicamente, algumas coisas que a gente tem que entender sobre o que é ser um povo avivado. E eu quero aqui em Atos 2 observar algumas coisas com vocês do que aconteceu no avivamento de Pentecostes. Vamos pegar do versículo 6 em diante, gente? Lê comigo o versículo 6. Vamos todo mundo ler junto. Pode ler? Pode ler você. Amém. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão. Vamos lá, gente. Eles saíram do cenáculo. Diga, nós vamos sair do cenáculo. Quando eles saíram do cenáculo, uma multidão começou a se dirigir até eles. Mas por que a multidão começou a se dirigir até eles? Diz aqui: se fez ouvir aquela voz. Primeiro que aqui não está vozes, não está no plural, está no singular.
E não está voz com letra maiúscula. Então não é a voz de Deus aqui. Se tivesse voz com letra maiúscula, seria a voz, ele. Mas é voz letra minúscula, ou seja, é a voz da igreja. Então o que acontece? Quando eles saíram do cenáculo, eles tinham uma voz. Diga comigo, uma voz. Vamos imaginar que quando eles saem do cenáculo, daquela casa de oração, daquele retiro de 40 e poucos dias, eles começaram a produzir um som, uma voz. E essa voz começou a atrair as pessoas por causa da voz. Diga comigo. Fala, Rafa. Na versão King James fala assim, ao ouvir aquele estrondo. Estrondo. A voz era um estrondo. Um barulho. Imagina, gente, Jerusalém é uma cidade pequena, mas não é tão pequena assim. Então vamos lá. Ali embaixo tem a cidade, correto? Não tem como que a gente falar aqui, eles ouvirem lá. Mas foi o que aconteceu em Jerusalém. O estrondo do Pentecostes deu para eles uma voz. Nós vamos sair daqui com uma voz, querido. Para essa geração ouvir a voz do Senhor Todo-Poderoso. Eu quero declarar, querido, você não vai ser mais a pessoa que fica de escanteio na tua casa. Você não vai ser a pessoa que fica de escanteio no teu trabalho. Você não vai ser o parente silenciado, a filha silenciada, o amigo silenciado. Você não vai ser o irmãozinho da igreja. Chega de ser o irmãozinho da igreja. Deus nos chamou para andar em unidade. E quando nós estamos em unidade, nós somos uma voz. Levante a mão e diga assim, eu sou a voz. Amém? Gente, quando nós pegamos a expressão que revela João Batista era chamado do quê? Você sabia que essa palavra profética sobre João está lá em Isaías 40? Quer ver? Abre Isaías 40. Olha essa profecia de Isaías. Esse Isaías era sinistro demais, gente. Fala para quem está do teu lado, fala assim, que você seja um profeta sinistro, impactante para essa geração. Eu declaro que você é uma voz para essa geração. Quando você abrir a boca, as pessoas vão te ouvir. Amém. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim o tempo da sua milícia. Que a sua iniquidade está perdoada. Oh meu Deus, levante a mão e diga assim, a nossa voz é para proclamar perdão. Veja bem, gente, a nossa voz não é de juízo. Nós vamos condenar essa geração, nós vamos acusar essa geração. Não, a nossa voz é para dizer consolo, nós vamos trazer consolo para os feridos agora, dizendo, gente, está perdoado o pecado, aproveita. A nossa voz agora é para dizer para o mundo, para de ser perturbado, você está perdoado. Para de acusar, você está perdoado. Deixa de ser acusado, você está perdoado. Olha o que ele está dizendo. Diga para Jerusalém, é fim do tempo da sua milícia. Milícia é o que é? É um cerco. É o fim do tempo do seu cerco. Que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os teus pecados. Ou seja, já pagou, meu filho. Está pago. Agora leia o 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. João era a voz do que clamava onde? No deserto. Sabe o que eu entendo aqui, gente? Nós somos um tipo de voz que não estamos nos palácios. João, ele não fazia parte dos sacerdotes do templo.
ele não fazia parte do sinédrio, ele não fazia parte de partido político. Ouça o que eu vou falar aqui. Ele não defendia bandeira política nenhuma. Porque bandeira política tem interesse político. De a bandeira política. Quando uma pessoa defende uma bandeira política, por exemplo, o Ailton é de direita, eu sou de esquerda. O Ailton pode falar uma coisa maravilhosa, mas eu nunca vou concordar com ele. Sabe por quê? Porque eu sou de esquerda, ele é de direita. Pronto, final. Porque quem é partidário não defende o certo, defende só a bandeira. Então João Batista, ele teve que ir para o deserto. Por quê? Porque ele não podia mais. Ele não era de partido, ele não era do modelo do sistema religioso. Ele não era dos essênios. Os essênios, gente, eram certinhos. Até os essênios, eles romperam com o modelo religioso. Digamos que dentro da estrutura judaica, os essênios eram os melhores. Mas nem dos essênios João Batista fazia mais parte. Até com eles João rompeu. Por quê? Para sermos uma voz para essa geração, nós temos que romper com esse mundo e servir 100% ao Senhor. Compromisso com a palavra. Por isso que João era o esquisitão. Porque ele era uma voz que estava lá no deserto. Aí sabe o que acontece, gente? João pregava no templo? Não. João pregava na estrutura? Onde que João pregava? No deserto. E onde que a multidão ia? Atrás de quem? A multidão o quê? Porque a multidão seguia a... Quando você tem uma voz ungida, querido, você não precisa de bairro bom, você não precisa de prédio bom, você não precisa de carro bom. Se a tua voz é ungida, a multidão vai na tua direção. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para métodos humanos. Método humano é legal, querido. Nós poderíamos fazer aqui, eu estava conversando com alguns pastores, que a gente podia ter feito aqui um congresso incrível, porque a gente tem material para isso. Quantas palestras a gente podia ter feito aqui, que seriam geniais. E eu te garanto, todo mundo ia sair daqui feliz. Só que não é mais esse tempo. É tempo agora de algo... como é que eu posso falar? Parece que durante muito tempo a gente tomou quissuco, sabe? O quissuco, sabe o que é? Mas o quissuco é o seguinte, gente. Você está tomando água manchada. Água colorida. Tudo bem, ainda que seja natural, vai. Mas no quissuco é o seguinte. Uma laranja, duas, enche de água e põe açúcar. Você tem uma pitadinha de laranja, mas você dissolveu a laranja. Você dissolveu. Mas o suco, o que que é? É a polpa, é puro, é integral. Então, quando você é uma voz, você não precisa misturar com nada. Nós não precisamos inventar nada. Não é um método. Quando você é uma voz, sabe o que acontece? Eu preciso ir lá falar com a Ailton. Eu preciso ir atrás do Wesley, porque ele é uma voz. Eu preciso falar com a Laurinha. Laurinha, onde é que você está, Laurinha? Laurinha, fala comigo hoje. Laurinha, atende o meu telefone. Laurinha, onde é que você está? Onde que você congrega? Onde que você vai? O que acontece é que no avivamento as multidões vão atrás da voz. Amém. Você vai sair daqui, querido, para fazer parte dessa voz que é a igreja. Levante a mão, levante a mão. O prédio que você mora, meu Deus, a tua casa vai ser conhecida a casa da voz.
no teu trabalho, amiga, os amigos vão falar: ei, essa pessoa não trabalha, só fica orando. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os jovens nas escolas, pelo amor de Deus, jovens, pelo amor de Deus, entendam isso. Deus chamou vocês para serem a voz dessa geração. A voz dessa geração. E os amigos vão vir atrás de vocês. Você pode ver, toda escola tem um líder. E aquele líder, todo mundo quer fazer parte do grupinho dele. Aquela menina que é a referência. Mas referência do quê? Que voz que essa pessoa é? Não, ela só é um modelo de um estereótipo, de uma roupa, de um cabelo. Mas para nisso. Mas Deus está nos chamando para ser a voz dele nessa geração. Jesus com 12 anos de idade. 12 anos. Eu sei que a gente fala que o ministério de Jesus começou com 30, mas eu vou te dizer, o ministério de Jesus começou com 12. Porque com 12 anos ele deixou todo mundo de boca aberta. Os doutores da lei ficaram conversando com ele. Como é que é isso, menino? E ele é assim, assim, assim. Meu pai disse, meu pai, pá. Os pais de Jesus foram descobrir que Jesus tinha sumido depois de 3 dias. Zé, cadê o menino? E eu vou saber, Maria. É teu filho. Que pai faz assim, né? É teu filho. É, mas ele deve estar com os meninos lá do fundo. Vai lá procurar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não estava no fute. Jesus não estava no game. Jesus não estava no Jockey Pô. Jesus, cadê Jesus? Saíram correndo. Foram lá, entraram na cidade. Aí começaram a ouvir o murmurinho. Você viu o menino? Tem um menino lá. Ah, rapaz, tá debuiando lá. Tem uns caras lá que estão doidos. Teu menino falando, diga falando. A voz. Oh, Jesus, nós somos a igreja que tem uma voz de amor, uma voz de vida. Amém? A pessoa vai conversar meia hora com a gente, a perturbação vai embora, o medo vai embora, o pânico vai embora, a tristeza vai embora, a miséria vai embora, porque a nossa voz é de consolo. Consolai, consolai. Nós somos a voz de cura para essa geração, igreja. Uou! E esse texto de Isaías 40 está falando tanto comigo, gente. Olha o que diz o versículo 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Diga assim, toda a carne verá. Aí, gente, pega isso aqui. Eu acho que nós temos um tempinho que eu posso explicar isso. Você tem que prestar atenção agora no texto, tá? Que eu vou ter que explicar bem. Versículo 6. Aí olha o que a voz diz. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Olha o que está acontecendo. Está tendo um diálogo aqui. O diálogo é o seguinte. Uma voz está dizendo para uma geração, clama. Mas essa geração está dizendo o que para a voz de volta? O que hei de clamar? Essa geração perdeu a esperança. Essa geração não acredita que tem cura para ela. Quantas pessoas estão, às vezes, dentro da igreja e já tiveram contato com Deus? E quantas pessoas hoje estão tantos anos de casado, não tem mais cura. E aí, o que essas pessoas vão dizer para a voz? Que hei de clamar? E aí eles dizem assim, toda a carne é erva.
Nós vamos secar e morrer. E aí essas pessoas dizem algo pior. Olha o que elas dizem. Quando o hálito do Senhor sopra em nós, Ele nos mata. Acaba com a gente. A palavra hálito aqui é o ruá. O ruá é o vento, é o fôlego de Deus. Só que o que Deus mandou a voz dizer? O que Deus tinha mandado a voz falar? Consolai. Estão perdoados. É tempo de cura. É tempo de salvação. Então veja bem. Os teus amigos perderam a esperança. O que nós vamos falar para essas pessoas que estão perdendo tudo? O que nós vamos dizer para os feridos? Ah, mas já faz tantos anos que eu estou com esse problema. Deus não vai me ajudar, não. Mas olha a continuação do texto. Olha o que Deus fala, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Olhe para mim. Toda vez que você vê Sião na Bíblia, Sião tem a ver com a igreja. Então vamos dizer assim: tu, igreja, que anuncia as boas novas, sobe num monte alto. Eu não sei você, mas eu acho que nós estamos num monte aqui. Correto? E quem é que Deus manda subir no monte alto? A igreja. E quem é que sobe no monte alto para anunciar? É o atalaia. Então Deus está dizendo para a igreja: Sião, sobe no monte. Porque dentro de Jerusalém tem um monte Sião. Então ouça isso. Uma coisa é Jerusalém, outra coisa é Sião. Jerusalém é a cidade. Sião é a igreja. Jerusalém está destruída. Quem vai proclamar a cura para Jerusalém? Sião. Então Deus está dizendo o que para Sião? Para a igreja. A igreja é a voz. Sobe no monte alto e faz o quê? Olha aqui. Tu que anuncias as boas novas a Jerusalém, ergue a tua... De que jeito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui está dizendo para erguer a voz fortemente, né? Sim ou não? Sim. Como é que está o volume da tua voz? Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para restaurar a tua voz para essa geração. Deus te trouxe aqui para te dar uma voz forte para essa geração. Eu quero que as pessoas falem: bispo, quando eu ouvi a tua voz, quando você falou aquilo, quando eu botei lá no Atalaias na minha casa, a tua voz entrou na minha casa, quando você fez aquela oração, quando eu ouvi a tua voz, porque Deus nos deu uma voz forte de vida para essa geração. Deus te chamou para ser uma voz e Deus está dizendo: anuncia as boas novas fortemente. Ageu 2:4. Ser forte e... Não. Ser forte e corajoso é outra coisa. Para Josué 1:7. Ser forte e... Então diga, é tempo de ser forte. E trabalhar. Porque os campos estão... Olha o milharal lá em cima. Olha lá, ó. Vamos olhar lá em cima. Olha lá. Olha lá. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se esse milho não for colhido essa semana, já era. Sabe o que acontece? Tem amigos, tem pessoas que Deus põe no teu caminho. Nós saímos daqui no domingo à tarde para comprar blusa, né? A Selma estava com frio, o pessoal com frio. Fomos até Piedade aqui, a cidade fechada, não tinha nada. Aí indicaram, descobriram aqui uma loja. Irmão, pensa numa loja derrubada. Pensa numa loja, irmão. É.
Parecia assim, tipo, sabe aqueles filmes que é depois do apocalipse? A moda era New Wave. Isso. Os mais antigos. O Robocop passou lá. Entrou na loja, sabe o que tinha? Um homem com perfil indiano, o dono da loja, sozinho. E ele estava ouvindo uma rádio com uma língua estranha. Eu falei, de onde você é? Ele falou, Bangladesh. Eu falei, ah, tá. Eu vim achar um homem de Bangladesh em Piedade. Aí eu falei, até parece que eu vou perder a chance. Eu falei, você está quantos anos no Brasil? Ele falou, 10 anos. Cadê sua família? Minha mulher está em Bangladesh. Não tem visto para vir para o Brasil. Aí eu falei para ele, você é bem-vindo no Brasil. Você é um precioso. O Brasil te ama. E eu vim aqui hoje liberar a entrada da tua mulher no Brasil. Nós oramos dentro da loja. Eu falei, vou destravar no mundo espiritual agora a entrada da tua mulher no Brasil. Nós recebemos ela agora. E ele... Acho que não sei se ele entendeu, né? Ele entendeu nada, só que é o seguinte, quando ele for essa semana ver a documentação e tiver liberado, ele vai saber, o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. A chave abriu. A mulher dele, um filho dele está em Londres e uma filha no Canadá. A família dele está dissolvida no mundo. E ele aqui sozinho. Em piedade. Tudo faz sentido. Tudo fala. Então, gente, sobe num monte alto e clama fortemente. Não dá mais para ficar quieto. Não dá mais, as pessoas estão sofrendo. Você encontra uma pessoa doente no meio da rua, numa loja, a pessoa está toda arrebentada, destruída. Ah, mas e se a pessoa não entender? Ah, querido, nós somos uma voz. Quantas más notícias a pessoa já ouviu? Ela foi no médico. O médico foi uma voz do quê? Não é culpa do médico. O médico tem que falar a verdade. Mas não deixa de ser uma voz. Os pais, que muitas vezes não sabem administrar e dar destino para o filho. São vozes que travam a vida de um filho. Um chefe que não tem formação nenhuma para ser chefe. Mata. E a igreja, Sião, o Senhor está dizendo, consolai meu povo. Suba no monte alto. Suba no monte alto. Está aqui, ó. Olha aqui. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Diga para quem está do teu lado, levanta. Levanta, é para levantar a voz. Diga assim, eu tenho que levantar a voz. Não temas. E diga às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Nós somos a voz para proclamar isso. Fala para as pessoas, o Senhor está vindo ao teu encontro, Ele te ama. Nós somos a voz apenas, gente. E olha o que diz o 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha o que ele está dizendo. Fala para o meu povo que os que estão sendo amamentados, eu vou cuidar deles no seio. E as mulheres que estão amamentando, fala que eu vou ter paciência com elas e nós vamos ter calma na caminhada. O que ele está dizendo? Nós vamos ter paciência com todo mundo. Fala que eu sou o pastor que vou conduzir todo mundo. Eu vou conduzir o rebanho. Gente,
Nós não somos os portadores de desgraça do Jornal das 8. Nós somos essa voz de vida para essa geração. Os teus amigos precisam ouvir as boas novas. E aí, eu vou pular aqui uma parte do texto para ir para o final e te mostrar como não ler a Bíblia inteira nos rouba. A única coisa que a igreja sabe de Isaías 40 é o final. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É só isso. Se eu perguntar para todos vocês aqui o que vocês sabiam de Isaías 40, era só isso. Mas o que nós tínhamos que saber de Isaías 40 foi o que eu falei aqui, a voz. Porque a voz é que vai dizer para o cansado. Veja o 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Gente, isso aqui, a voz tem que dizer para o cansado. Diga comigo, eu sou uma voz que libera a força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, o quê? Olha aqui. Nós estamos vivendo a geração do imediatismo, né? Mas nós somos uma voz que tem que dizer para esse mundo: espera no Senhor. Porque nem tudo que você quer vai acontecer agora. Sabe um pecado da igreja? O pecado da igreja é prometer coisa que Deus não está falando. Profetizar coisa que Deus não mandou profetizar. Às vezes com bom coração. Vamos lá, eu sei que o Ailton, digamos assim, o Ailton está precisando de um emprego. Aí eu chego aqui, eu quero tanto que o Ailton tenha um emprego, que eu chego assim, o Senhor está dizendo que você vai ter um emprego. O Senhor está dizendo que você vai ter um emprego. Gente, a minha vontade de que o Ailton tenha um emprego não pode pôr na minha boca uma palavra que Deus não deu. A igreja precisa amadurecer nisso. Cuidado, você não é uma voz em você mesmo, você é uma voz do Senhor. E a voz do Senhor, ele só fala a palavra do Senhor. Se você não tem o que falar, chora com a pessoa e fica com ela. E espere o Senhor te dar uma palavra. E Ele vai dar uma palavra. Se você não tem o que falar, ore o que já está escrito na palavra. E profetiza sobre a pessoa as promessas que já são suficientes. Amém? Declara o que está na palavra. E olha o que aqui diz. Nós, como uma voz, precisamos ensinar essa geração, diga comigo, esperar no Senhor. Os discípulos receberam Pentecoste por quê? Porque eles estavam esperando. Eles sabiam o que ia acontecer? Não. Eles só sabiam que eles tinham que esperar. Será que algum deles teve um ciricutico para ir embora? Sim ou não? Sim. Vocês vão ter, alguns aqui, vão ter um ciricutico para sair do propósito. Está demorando. Deus não está fazendo nada. Mas nós temos que ser uma voz para essa geração para dizer, para onde vocês irão? Para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu tomei uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão é esperar, sabe por quê? Os que esperam no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você.
A razão das tuas quedas e das tuas fraquezas é não esperar no Senhor. E nós somos provocados a não esperar em Deus. Às vezes acontece uma coisa desagradável na nossa vida e a gente fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, esse eu preciso fazer alguma coisa é uma desgraça. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer é esperar. Ah, mas eu já estou fraco. Então, quando você está fraco, sabe o que você faz? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então nós somos uma voz para ensinar para o mundo isso. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, como é que ele aguenta? Como é que eu olho para essa pessoa e ela não muda? Como é que eu conheço essa pessoa há anos e ela é a mesma pessoa? Como é que ela está inabalável? Como é que essa pessoa não para? Eu não paro porque eu cumpro um princípio. Eu espero no Senhor. Toda vez que eu espero, o que acontece? Os que esperam renovam as suas forças. Às vezes parece que está tudo acabado. De repente, querido, eu subo com asas como ar. É tão bom isso. Quem já teve aqui a experiência de estar morto? E você fala, não, agora eu estou acabado. Não, agora lascou. Quem já teve a experiência de que agora ferrou tudo? Levanta a mão. Algumas vezes, deixa eu ver. Cara, mas não é muito louco. Gente, mas não é muito louco. Aí você fala assim, tá, eu tô quase morto, mas eu tô morto nele, porque eu não tenho pra onde ir. Eu tô morto, mas tô na igreja. Vai que esse culto é pra mim. Eu tô morto, mas vou no retiro. Eu tô morto, mas vou ler a Bíblia. Eu tô morto, mas vou pôr um louvor aí. Ah, que louvor? Ah, qualquer um, põe aí, cara. Deixa rolar, né? Você tá tão morto que você põe a playlist de qualquer uma lá. Daqui a pouco tá até Padre Marcelo, tá rolando tudo lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, aí já rolou o Padre Marcelo, já tá tudo no meio misturado. Você fala, vai. Uma hora Deus me pega aqui. E não é que ele pega, meu. Aí de repente sobe com asas de águia. Aí você, eu tô tão fraquinho, de repente já tá. Corre. Não. Corre, não. Você volta para o ministério. Eu quero quebrar algo aqui hoje na vida de muitos de vocês. Você sabe uma coisa que muitos aqui já falaram? Nunca mais eu quero ter ministério dentro da igreja. Se você falou que você nunca quer ter ministério dentro da igreja, você lançou uma maldição na tua vida. Paralisou, você travou tua vida. E você trouxe uma fraqueza para você. Sabe por quê, gente? Trabalhar para o Senhor nos renova, nos fortalece. Servir os irmãos. Você viu o pastor Gilson dizendo aqui que a alegria dele tinha domingos que ele dava banho no Guilherme e na piscina da igreja. Ah, mas isso é loucura. Tá vendo? Perdeu tempo da sua vida. Perdeu tempo, olha para ele e para a família dele. Veja se ele perdeu tempo. Pelo menos eu tenho um genro lavadinho que tomou banho. Ó, menininho cheiroso. Banhado ele é. Batizou um monte de vez. Aquela água da piscina que quase ninguém usou na igreja. Que os pecados dos irmãos. Batizou um monte de vez. Foi batizado. Só que é o seguinte. Você acha que eu criei meus filhos de que jeito? Raul, Heloísa e Isabel foram criados aonde? Dormindo no chão da igreja. Sinceramente, tinha dias que a gente saía tão tarde da igreja
que o banho deles era no lenço umedecido dentro do carro, já enfiava o pijama, aí eles já estavam dormindo dentro do carro, colocava na cama. O estado das meias era tão catastrófico que era pro lixo. Não, a roupa deles era descartável. Às vezes tinha roupa que só dá pra usar uma vez. É, lógico, anticorpos. Mas hoje, rapaz, os pais frescos agora, os pais de primeira viagem, criam os filhos dentro de uma redoma. As crianças não podem tomar um vento. As crianças não podem ir para o culto agora. Ah, é porque meu filho tem hora para dormir. Eu vou te falar uma coisa. Você está criando o teu filho num padrão que não é de Deus. Num modelo que não é do Senhor. Sabe qual é o modelo do Senhor? O modelo do Senhor é: onde o pai e a mãe vão, o filho está junto. O horário que for e o lugar que for. Ponto final. Família anda junto. Ponto final. Ah, mas é uma casa de um quarto só. Tá bom, vai dormir todo mundo junto, beleza. Mas a família anda junto. E outra coisa, aonde não cabe os teus filhos, então não te cabe. Esse retiro aqui, eu sou a favor de ter retiro para todo mundo, para criança, para jovem. Mas Deus nos deu um DNA de família. Nós temos um DNA aqui, tá vendo? É criança, o pai, o filho, o solteiro. Porque a igreja é família. O Espírito está trabalhando na vida de todo mundo aqui. Então, querido, muita gente habilitou uma maldição de não trabalhar para o Senhor. E está numa fraqueza, e está cada dia mais fraco. Porque a pessoa acha que se ela poupar energia, ela vai ficar forte. É o contrário, querido. Deus te deu força para trabalhar para Ele. E eu estou aqui, querido, eu estou subindo como Sião no monte para anunciar as boas novas para você. Sabe qual é? Ele faz forte ao cansado. Cansaço tem dia e hora para acabar. Fraqueza tem dia e hora para acabar. Desânimo tem dia e hora para acabar. Sabe que dia é? É o dia que Deus nos renova. Você veio aqui para ser renovado. Eu já fui renovado muitas vezes. A fraqueza é nossa. O cansaço é natural. O renovar é do Senhor. Amém? Agora volte para Atos 2. Já vou terminar para a gente orar. Versículo 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Aleluia. Eu quero declarar, querido, que nós vamos sair daqui com uma voz que vai deixar a geração atônita em nome de Jesus. Atônito, sabe por quê, querido? O que a multidão estava percebendo? Mas eles não são galileus. Como que um galileu está falando a minha língua? Gente, Galileu era tipo da região mais pobre. Não tinha nível cultural. Então, peraí, como é que um galileu está falando as línguas dos povos? No Pentecostes, Deus nos dá uma voz que deixa uma geração perplexa. Amém? Levante a mão. O Senhor vai te marcar com isso. Uma voz que deixa uma geração perplexa. Uma voz que vai falar com criança, vai falar com adulto, vai falar com toda a classe social. Muitos vão dizer, mas ela não é Galileu? De onde veio essa sabedoria? Ah, Espírito Santo, batiza-nos com essa voz, Pai, para impactar essa geração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Agora olha o versículo 8. Lê o 8, por favor. A pergunta deles qual foi? Como, eu quero que você preste atenção. Como nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua? Língua o quê? Materna. Você sabe que uma pátria ela é considerada a mãe, né? Nossa pátria, mãe gentil. A pátria de uma pessoa, a língua de uma pessoa é chamada de língua materna. Ok. Aí eles falam, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos e que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Espera aí, presta atenção nisso aqui. O povo começou a ficar perplexo por quê? Eles tinham uma língua materna. Gente, quando você tem mãe, mas não tem pai, você é bastardo. Então a única coisa que eles tinham era uma língua. Eles só tinham uma pátria. Então eles falam, nós somos partos, medos, nós somos de Cirene, da Panfilha, nós somos romanos. Nós temos uma língua materna. Como, pois, ouvimos eles falarem as grandezas de Deus? Nós temos uma voz. Não temos? Eles também tinham uma língua o quê? Materna. A igreja tem uma língua Quem é da terra? Quem é da terra? Só tem uma língua materna. Ainda é órfão. Não tem destino. Por isso que as pessoas ficam defendendo a pátria delas. Elas ficam defendendo a região delas. Ah, eu sou europeu. Não, eu sou asiático. Não, eu sou americano. Não, eu sou daqui, eu sou de lá. E elas defendem a sua maternidade. Mas estão perdidos, as nações estão perdidas. Aí de repente, gente, aparece um monte de Galileu falando as grandezas de quem? De quem? A igreja tem que subir aonde? No monte, para ser uma voz de quem? Porque o nosso reino não é daqui. Qual é a nossa pátria? Qual é a nossa pátria? Nós temos língua materna? Nós só temos a língua o quê? Agora nós temos que língua, gente? Nós não falamos mais a língua do Brasil, da Ásia, da Europa. Agora nós estamos o quê? Nós estamos tocando as nações da terra. Nós estamos tocando essa terra com a língua do Pai. Porque nós estamos falando as grandezas de quem? Nós não estamos defendendo as grandezas do Brasil. Nós amamos o Brasil. O Brasil tem uma missão. Mas quando você é tocado pelo reino, você tem o governo de Cristo. Você agora só sabe falar a língua do Pai. Qual é a língua do Pai, gente? A língua de Sião. A língua do céu. O que nós temos que fazer lá fora, gente? Ficar falando as nossas coisas. Quando nós chegamos aqui, lá na Simples, a gente tem um letreiro como esse aqui, com a pomba,
e escrito simples. Quando nós chegamos aqui, nós colocamos a pomba. Aí depois, eu e a Selma, a gente trocou e a gente colocou só o Jesus. Aí eu falei assim, eu acho que tem gente que vai confundir. Porque eles vão achar que a pomba e o simples é o nome da igreja. E eu não quero que eles defendam o nome de uma igreja. Eu quero que eles entendam um propósito. Para não confundir a cabeça de vocês, eu mandei tirar. Porque a pomba é o Espírito Santo. E o simples, simples como a pomba. Não é o nome de uma igreja. É um estilo de vida do céu. É como nós vivemos. Então o nome da nossa comunidade, querido, não é para defender a nossa placa. É só para lembrar quem somos e de onde somos e quem nos governa. Qual é a nossa pátria, quem nos dirige. Só para isso. Mas as pessoas gostam de um nome, elas gostam de uma placa, elas gostam de defender a instituição delas. E eu quero dizer para você, chega disso, querido. Tem uma multidão lá fora morrendo e nós temos que agora anunciar as grandezas de Deus. Entrar num hospital e anunciar as grandezas de Deus. Gente, é todo mundo que nós vamos orar no hospital e vai ser curado? Nós fomos orar 2 semanas no hospital por uma irmã com câncer, há 3 semanas. Ela faleceu semana passada. Só que ela estava fraca espiritualmente. A família estava fraca espiritualmente. Eu nem sei se ela ia falecer com Jesus. A Selma pôde ficar mais de 1 hora com ela na UTI. Ministrando. Aí depois do Atalaias eu fui lá e pude ficar uns 10 minutos. Mas a Selma foi ministrando ela. Ela não foi curada no físico. Mas ela ouviu as grandezas de Deus. Porque nós não sabemos falar de outra coisa. Eu só sei falar que Ele é bom. Eu só sei falar que Ele é o Rei. Eu só sei falar do amor dEle. Eu só sei dizer que Ele sara, que Ele salva. Ah, meu Deus, a gente fala de futebol, lógico que a gente fala de futebol, mas no meio da conversa do futebol a gente muda de assunto. A gente fala de dinheiro, lógico que a gente fala de dinheiro, a gente fala de tudo, mas no meio do dinheiro a gente mas mamon, precisava esmagar mamon. A gente fala de dinheiro, mas no meio do dinheiro, mas Deus é Deus do ouro e da prata. A gente apoia em Deus, tudo, Ele está em tudo. Ele é tudo. Por quê? Nós não defendemos mais a língua materna. Nós temos agora a língua paterna. E sabe, o povo começou. Que língua é essa? Sabe por quê, gente? Quando você tem a língua materna e agora tem pai, já não sois mais bastardos, sois filhos. É bom ser brasileiro, mas é bom ser brasileiro filho de Deus. Eu sou brasileiro que tem pai. O melhor país do mundo é o Brasil, desde que o Brasil tem um Senhor. Vocês estão entendendo isso? Aí eles ficaram perplexos, sabe por quê? Quem ganha um pai, querido, muda tudo. Diga assim, quem ganha um pai muda tudo. Quem conhece o pai muda tudo. Vamos contar para o mundo quem é o pai? Por que eles ficaram perplexos? Porque eles ouviram na própria língua deles a grandeza de Deus. Não deixa eu sozinho agora não, cara. Você já começou, termina. E sabe o que é lindo, gente? Quando eles falam, nós agora ouvimos na nossa língua as grandezas de Deus. Olha para mim aqui. Sabe o que eu entendo disso? Nós vamos ter uma linguagem tão afinada. Diga assim, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Gente, a língua da igreja
que o Pai nos ensina. É uma língua de tanto amor, que eu vou sentar com você, vou entender tua língua, e eu vou falar da grandeza de Deus na língua que ele entende. Eu vou falar da grandeza de Deus na língua que ele entende. Eu vou falar da grandeza de Deus para criança. Ah, mas eu não sei pregar para criança. Ah, querido, quem tem a linguagem do céu, ele prega para criança, ele prega para rico, ele prega para pobre, ele prega para todo mundo, porque agora todo mundo entende o que eu estou falando. Nós não vamos ter mais pessoas aqui especialistas em estilo de pessoas. Ah, mas eu só sei pregar para esse tipo de gente. Deus não é assim. Fique em pé, querido. Tem um homem na Bíblia. Tem um homem na Bíblia que ele era muito arrogante, prepotente, vitorioso. O cara, general, mas era leproso. Ele pegou uma doença que ia matar ele. E dentro da casa dele tinha uma menina que tinha uma voz. Ela só disse assim para a patroa dela: ah, se o meu Senhor conhecesse uma voz que tem lá em Israel. Ela é uma estrangeira refugiada. Uou. Aí ela chega para a patroa dela e fala: ah, se o meu Senhor... Olha como ela trata o homem que estava escravizando ela. Ah, se ele fosse em Israel. Tem um profeta lá. Ela está dentro da casa daquele homem, ela era uma voz. Eu quero declarar: onde você estiver, Deus vai te usar como uma voz. Levante as mãos, queridos. Levante as mãos. É chegada a hora, igreja. É chegada a hora. Não dá mais para ficar calado. Não dá mais para ver a morte e os leprosos e não falar nada. Não dá mais, não dá mais. Não dá mais para ver a família sofrendo. Pregar para todo mundo e não pregar para a família. Ah, mas minha família não me ouve. Talvez você estava com a voz desalinhada. Talvez você estava numa voz de juízo. Talvez você estava numa voz que não é a voz do Senhor. O Senhor está restaurando a tua voz aqui nesse retiro. O Senhor está alinhando a tua voz nesse retiro. Levante as mãos e fala: Senhor, alinha a minha voz, que eu seja a tua voz. Eu quero ser entendido na minha casa, eu quero ser entendido na minha geração. Aleluia. Levante as mãos e ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Dá-nos uma voz, Senhor. Dá-nos essa voz, Senhor, para impactar essa geração. Dá voz para os nossos jovens. Jovens, o Senhor está dando uma voz para vocês. Crianças, o Senhor me diz que esse é o momento dos jovens.
Os jovens de 20 a 30 anos, vem aqui à frente.